Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso na área para mais uma grande aula de História. E hoje nós iremos estudar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa que é dividida em vários períodos. Vai desde o início do século XX, com Domingos Sangrento de 1905, vai atravessar a Primeira Guerra Mundial, a Revolução de 1917, até se estabelecer em 1922, depois da Guerra Civil. A aula sobre a Revolução Russa vai ser dividida em duas partes. Então essa primeira, como eu acabei resumindo, que vai até 1922 com a Guerra Civil, e depois com a consolidação do governo revolucionário de Lenin e Stalin. Então vai ser feito em duas aulas. E hoje a gente vai ver todos esses antecedentes que geraram a Revolução Russa. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que conhecer qual era o contexto histórico da Rússia. Gente, a Rússia, se você pegar o mapa, pelo menos 30% dela pertence à Europa, 70% pertence à Ásia. São poucos países do planeta que estão em dois continentes. Entre eles a Rússia, a Turquia, a Armênia, a Geórgia. Esses países têm um pedacinho na Europa e um pedação na Ásia, né? E a Rússia não estava diferente desse contexto. Então, grande parte da Rússia está na Ásia. Se a gente for pegar a Copa do Mundo de 2018, que foi na Rússia, a maioria dos jogos, 90% dos jogos, concentraram-se na parte europeia. Só um pedacinho da Ásia, uma cidade da Ásia que teve os jogos da Copa. Então, grande parte da Rússia mesmo, assim, vamos dizer assim, a questão, as principais cidades estão na parte europeia. Mas o que acontece? A Rússia, mesmo essa parte europeia, no início do século XX, comparando com o resto da Europa, a Rússia era considerada bastante atrasada. Por quê? Porque era um país predominantemente rural, com grandes propriedades rurais. Enquanto grande parte da Europa, a França, a Inglaterra, a Alemanha, estavam se industrializando, e outros países tentando também se industrializar, a Rússia ainda se mantinha no sistema agrário. Então ela era muito diferente do que você tinha no resto da Europa. Era considerado um país bem atrasado, população bastante pobre. E a sua divisão social, você tem grande parte de camponeses vivendo em várias vilas, em pequenas cidades, e governada por um czar, que já eu vou falar, um tipo de império. Onde a nobreza e a igreja mantinham certos privilégios, principalmente a igreja. Não é a igreja católica romana e nem as igrejas protestantes. É a igreja ortodoxa, que desde o cisma do Oriente, lá na Idade Média, que ela se dividiu da igreja católica romana, que nasceu a igreja católica ortodoxa, que se instalou na Grécia e também na Rússia, e essa igreja mantinha privilégios, mas estava abaixo do imperador. E quem governava? Era o imperador, que tinha o nome de czar. Czar é a mesma coisa que imperador. Nicolau II, da família dos Romanovs, que estavam desde o século XVII, quer dizer, desde os anos 1600, no poder. A família Romanov passaram então em mais de 300 anos no poder da Rússia. Viviam no luxo, viviam nos privilégios, governavam com pulso firme, e os seus antecessores, entre eles Pedro o Grande, foi um grande imperador da Rússia, até tentou, no século XIX, modernizar a Rússia, mas não foi bem sucedido. E assim, Nicolau II entrou no poder. E o que ele fez? Acabou entrando em conflito. Contra quem? Contra os japoneses. Lembrando que a Rússia começa na Europa e vai terminar lá no Extremo Oriente. Um país gigantesco. E se você pegar essa região aqui, ó, a Manchúria, e essa região onde hoje são as duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, fica muito próximo de quem? Do Japão. E o que acontece? Bem no início do século XX, o Japão, uma fase expansionista que chegou a pegar um pedacinho da China, principalmente na Segunda Guerra Mundial, estava querendo pegar essa parte aqui da Rússia,
a Manchúria, essa parte verde, e também as duas Coreias. Essa guerra, que ficava lá do outro lado, bem longe da Rússia, onde o imperador Nicolau II foi necessário aumentar os impostos à população para poder manter os gastos bélicos, acabou gerando uma guerra e acabou perdendo várias batalhas, levando uma surra dos japoneses. E quanto mais ele perdia, mais ele investia na guerra, deixando a população revoltada. A população lá do outro lado, lá na Europa, questionava por que a Rússia estava envolvendo nesse conflito, sendo que os japoneses se colocavam como superior nessa região. E o que aconteceu? Houve um fato histórico que ficou conhecido como Domingo Sangrento, de 1905. Não é a música famosa do U2, Sunday Bloody Sunday, ali é o Domingo Sangrento irlandês. Esse aqui é o Domingo Sangrento russo, em outro contexto. O que acontece? A população, cansada dessa guerra contra os japoneses, pagando impostos altíssimos, muitos deles trabalhadores, operários e camponeses, em uma situação bastante precária, foram na sede do Palácio Russo simplesmente cobrar o imperador Nicolau II melhores condições de vida e parar de aumentar os impostos à população de uma guerra que estava lá do outro lado do mundo. O imperador czar Nicolau II, quando viu milhares de pessoas na frente do seu palácio, ele achou que essa população iria se rebelar e ia tentar invadir. Ele colocou toda a sua guarda, o seu exército na frente e simplesmente mandou atirar, matando, metralhando milhares de russos. Esse episódio, na história da Rússia, é considerado simplesmente o estopim que dali vai começar a Revolução Russa de 1917, 12 anos depois. Esse episódio vai fazer com que simplesmente o imperador, com o tempo, reconheça que cometeu excessos e vai mudar o sistema político. Então, o Domingo Sangrento de 1905, onde tropas governamentais fuzilaram milhares de camponeses operários se manifestando e protestando contra o aumento dos impostos devido à guerra contra os japoneses, levou à morte dessa população, dessas pessoas, quer dizer, e acabou gerando uma consequência terrível política, que eu vou mostrar agora. Que foi simplesmente a perda do poder do imperador. Deixa eu ver aqui. O que acontece? Nasceram então duas instituições importantíssimas, os sovietes e a Duma. Por quê? Nicolau II então fez o Tratado de Potsdam, saindo da guerra contra os japoneses, entregando a região da Coreia, continuou com a região da Manchúria, mas entregando a Coreia para o Japão. E com isso, ele aceitou uma mudança na estrutura do poder. A criação da Duma, que é um parlamento. Então, o que acontece? Ele aceitou criar um sistema que aconteceu na Inglaterra, que é a monarquia constitucional, onde o imperador continua no poder, mas o parlamento acaba fazendo as leis. Ele aceitou criar isso. Então, a Duma era um parlamento, vou mostrar os partidos já já, mas em cada cidade nasceram os sindicatos ou os conselhos, que eram chamados de sovietes. Sindicato ou conselheiros dos trabalhadores. Era um grupo de trabalhadores em cada cidade, em cada vila, que conseguiam eleger um representante para que pudesse trabalhar nessa Duma. O que acontece que a gente vai ver que o parlamento e a imposição de Nicolau II entravam em conflito o tempo todo. E Nicolau II continuou perseguindo seus opositores. Muitos deles, quando a gente vai ver Lenin e Trotsky, que vão fazer a Revolução de Outubro, que eu já vou mostrar, eles foram até exilados, expulsos da Rússia. E vão retornar durante a Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? O Nicolau II, o tempo todo, o czar Nicolau II, tentava de alguma forma diminuir os poderes do parlamento, inclusive perseguindo e matando opositores, como foi Stolpin, por exemplo, que foi assassinado em 1911. Com isso nasceram dois grandes partidos, chamado Partido dos Operários
Social Democrática da Rússia, pós-DR. E assim, dentro do Partido Operário Social Democrata, nasceram dois grupos. Os mencheviques, que são as minorias, e os bolcheviques, que é a maioria, os majoritários. Cada um deles defendiam coisas diferentes. Os mencheviques eram chamados mais de socialistas e defendiam reformas progressistas, mantendo ainda o czar no poder, mas dando mais poder para o parlamento, como acontece, por exemplo, no modelo inglês, da monarquia inglesa. Era formado somente por burgueses. Já os bolcheviques defendiam a queda total do czar e faziam uma ditadura do proletariado, quer dizer, um governo dos trabalhadores, romper de vez totalmente com o governo czar. Mas o que acontece? Em 1914, história da Primeira Guerra Mundial, que foi tema na aula passada, onde o Império Russo do Nicolau II entra no grupo da Entente junto com a França e a Inglaterra contra os países da Aliança, Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália. O que acontece é que a guerra vai continuar passada de 1914 a 1918. A guerra vai nesse período. Mas, no ano de 1917, a gente vai ter a Revolução Russa. O que acontece? A Rússia, gente, entrou nessa guerra e ela foi massacrada o tempo todo, principalmente por causa dos alemães. Deixa eu apagar aqui. A guerra da Rússia foi principalmente contra a Alemanha. E a Rússia, gente, ela perdeu várias batalhas. Ela levou uma surra da Alemanha, dessa daqui, fazendo com que o imperador o tempo todo tentasse recrutar mais soldados e buscar mais orçamento através do aumento de impostos para continuar lutando contra os alemães, mas não conseguia vencer batalhas contra os alemães. Com isso, Nicolau II ficou simplesmente cansado, desesperado, viu que não tinha como continuar lutando na Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu? Nicolau II resolve simplesmente, depois de tanta crise política e a crise da guerra, ele resolve deixar o poder. Ele passa todo o poder para a Duma. Isso em fevereiro de 1917. E quem vai assumir o poder são os mencheviques, o partido minoritário, que desejava o quê? Reformas, liderados por Alexandre Kerensky. O que acontece? Que mesmo com a deposição do Império, Kerensky então assume o poder, mas continua mantendo todos os privilégios da burguesia e também da igreja. E assim, com a entrada do poder de Kerensky, antigos opositores retornam para a Rússia para unir os operários para uma nova revolução no mesmo ano, a Revolução de Outubro de 1917. Mas falando antes disso, Kerensky, a primeira coisa que fez foi sair da Primeira Guerra Mundial, retirando a Rússia da guerra, e a Rússia saiu totalmente destroçada, humilhada, faminta, isolada. E assim, os operários se uniram e culparam os mencheviques, o minoritário, de ter tirado a Rússia, ter colocado a Rússia nessa situação, junto com o imperador. Assim, a figura de Lenin, junto com seus aliados, como Trotsky, resolve fazer a Revolução de Outubro. Então, gente, no mesmo ano de 1917, você tem a Revolução de Fevereiro, feita pelos mencheviques, e no final do ano, a de Outubro. Em alguns livros vão encontrar novembro, porque o calendário russo ele tinha essa confusão de datas. Então, gente, em outubro, Lenin se une com os soviéticos, com a classe trabalhadora e resolve fazer uma revolução, tomando poder. Assim, gente, vai acabar estourando o chamado Guerra Civil. Uma guerra civil russa entre os mencheviques, que era chamado de Exército Branco, contra os bolcheviques, que era o Exército Vermelho, para ver quem ia ficar com o poder. Fora que os alemães, ainda no final
que a Guerra Civil começa em 1917 até 1922, fala que os alemães ainda invadiam e roubando território russo, antes de acabar a guerra em 1918. Nessa guerra civil, entre mencheviques e bolcheviques, o Exército Vermelho, liderado por... Opa, eu risquei demais aqui, deixa eu apagar. Essas três figuras, Lenin, Trotsky e Stalin. Escreve o nome das figuras. Lenin, Trotsky, nome russo, Stalin. Tudo fácil de escrever e decorar. Então, deixa eu sair daqui. Essas três figuras conseguiram liderar o Exército Vermelho, o Exército dos Trabalhadores, vence a Guerra Civil e se instala no poder, criando a primeira grande nação comunista da Europa, do mundo. E a gente vai ver essas consequências e o que eles vão fazer na próxima aula. Mas vamos revisar o conteúdo que a gente aprendeu aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Questão 1. Essa daqui. Diversas forças sustentavam o governo do czar Nicolau II. Cite algumas delas. Lembrando que o governo de Nicolau II era uma monarquia, não uma monarquia constitucionalista, era uma monarquia absolutista, onde o czar governava com apoio da nobreza e do clero, que era a Igreja Católica Ortodoxa. E eles governavam com superpoderes. Mas o que acontece? Lembrando que eu já vou explicar, com o Domingo Sangrento, esse sistema político vai mudar. Essa questão 1. A 2. Explique o que foi o pós-DR. É o Partido Operário Social Democrata Russo, dividido em dois grupos. Os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques, minoritários, desejavam reformas, eram reformistas, eram chamados de socialistas, e os bolcheviques, eles queriam uma ditadura dos trabalhadores. De fato, eles eram os comunistas. Então, lembrando que os socialistas defendem reformas, os comunistas, um rompimento total com antigas instituições e criar um sistema comunista. O comunismo defende a ditadura dos operários, dos trabalhadores. Os mencheviques ainda permite manter o antigo sistema, mas fazer reformas em prol da maioria dos trabalhadores. Ok? O que foi o Domingo Sangrento? Lembrando que foi aquele fato histórico em 1905, onde a população, cansada com o autoritarismo do Nicolau II, por causa da guerra contra os japoneses, por causa da região da Manchúria, e também onde hoje são as Coreias, onde o imperador, aumentando os impostos para manter todos os gastos bélicos, foi surpreendido com uma manifestação de trabalhadores na frente do seu palácio, e ele simplesmente pediu para fuzilar todos a que estavam na frente, com medo, com receio de que essa população invadisse o seu palácio e tomasse o poder. Com isso, vai ter uma consequência muito grande, que é a questão 4. Deixa eu apagar. O que eram os sovietes? Os sovietes são grupos de conselheiros de cada cidade, onde escolhiam um representante para a Duma. A Duma, né, o filme lá, a Duma é simplesmente um parlamento, onde agora a Rússia estava no sistema de monarquia constituinte. Não era mais uma monarquia absolutista. Era um modelo agora britânico, quer dizer, inglês, onde o rei na Inglaterra existe, mas é só conselheiro. E aqui o imperador não aceitava ficar só com conselheiro, e sendo submetido às leis do parlamento. E acabou gerando brigas até a Primeira Guerra Mundial, onde vai acabar estourando a Revolução de 1917. São as duas, de fevereiro e outubro. A de fevereiro, pelos mencheviques, depois que, por causa da crise, da guerra, o imperador entrega o poder e os mencheviques assumem, com Alexandre Kerensky, fazendo reformas, mas
Durante isso, Lenin e Trotsky retornam para a Rússia, onde eles foram exilados em 1911, retornam, se unem com os soviéticos, com a classe trabalhadora e fazem a Revolução de Outubro, e ali começa a Guerra Civil. Então foi dos bolcheviques. A Guerra Civil do Exército Branco contra o Exército Vermelho, que vai até 1922, onde os bolcheviques vencem e assim cria a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E assim vai criar a primeira nação comunista. E a gente vai ver o que ele fez. Isso vai ser tema da nossa próxima aula. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.